Este mês é marcado pela campanha de conscientização do câncer de próstata. O Novembro Azul alerta os homens para os cuidados com a saúde e a importância da prevenção e diagnóstico precoces. Um exame feito na hora certa pode mudar o desfecho da sua vida. Para muitos homens, falar sobre o exame do toque, aquele que pode detectar um câncer de próstata, não é problema. É questão de saúde. O senhor já fez exame de próstata? Faço. Sempre faço, todo ano. Não tem. No começo eu tinha medo, mas depois, sem problema. Mas tem cuidados, né? Eu sou muito observador, né? Me observo muito, né? Tem muitos cuidados. Apesar de termos encontrado vários homens que se cuidam e servem de exemplo, esse médico urologista afirma que ainda é grande o número de homens que fogem do consultório e, por medo, não fazem os exames preventivos. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum nos homens e o segundo câncer que mais mata homens. Então é uma doença ainda muito importante. E o segredo do combate dessa doença realmente é o diagnóstico precoce, é o exame preventivo. Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam seu exame preventivo e aqueles que têm história familiar comecem esse exame aos 45. Uma previsão do Instituto Nacional de Câncer estima que sejam registrados até o fim do ano 65.840 casos de câncer de próstata no Brasil, 6.420 deles só em Minas Gerais. Doença grave que precisa ser diagnosticada o mais rápido possível. Esse exame preventivo corresponde a fazer o exame de sangue, que é o PSA, e o toque retal, que existe infelizmente, um certo preconceito, mas a gente vê que isso tem melhorado muito nos últimos anos. Diagnosticada a doença, a tecnologia se torna uma aliada para combater o medo que os homens têm da cirurgia. A robótica veio para deixar o procedimento menos invasivo. Através de microcâmeras, isso é introduzido no abdômen do paciente e a gente consegue ter muito mais detalhe dessa região da anatomia e aí, a partir daí a gente consegue também ter mais cuidado, mais delicadeza nessa dissecção e consegue retirar a próstata, nos casos de câncer, com menor sequela, permitindo que esse homem consiga se restabelecer uma vida plena. Dalton tem 59 anos. Em 2018, foi diagnosticado com esse tipo de câncer no estágio inicial. Ele fez a cirurgia para a retirada da próstata. Hoje, consegue levar uma vida normal. Não deixem de fazer a prevenção. É uma doença silenciosa, é uma doença que evolui rapidamente, então precisa dessa prevenção. Não tenham receio. Vão, façam e acreditem na medicina.